Olá, meu amigo, sejam todos bem-vindos ao canal Assim Diz o Senhor. Chegamos a mais um estudo e esse estudo ele é muito importante. Deus é o Criador e mantenedor do universo. Das suas mãos recebemos todas as provisões para a nossa sobrevivência material e em seu amor e no processo de nos ajudar a desenvolver as virtudes do seu caráter, tais como fidelidade e altruísmo, Ele nos fez administradores de suas riquezas. E numa sociedade singular requer que lhe devolvamos 10% dos bens que põe em nossas mãos, deixando a nosso encargo a administração sábia, judiciosa e fiel dos restantes 90%. Então, hoje nós vamos falar sobre finanças. A primeira pergunta é a seguinte: como Deus manifestou seu amor por nós? Como Deus se manifestou o amor dele por cada um de nós? Em João 3,16, a palavra de Deus nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, como Deus manifestou o seu amor por cada um de nós, entregando o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. Então, isso é muito importante, entender o tamanho do amor de Deus por cada um de nós. A segunda pergunta é: o que Deus faz por seus filhos? Deuteronômios 8, vou abrir aqui, versículo 17. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Então veja bem, o que Deus faz pelos seus filhos, Ele nos dá forças. O verso 18 diz: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que sobre juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Muitas pessoas dizem assim: tudo que eu tenho, eu consegui sozinho. Tudo que eu tenho, casa, carro, empresa, dinheiro, tudo eu consegui sozinho. Preste atenção em uma coisa: quem é que te dá forças para trabalhar? Quem é que te dá o ar para respirar? Quem é que te dá a vida? Não é Deus? Então, se tudo que nós temos foi Deus quem nos deu. Olha, outra pergunta interessante. Por que razão possui Deus o direito sobre nós e nossos bens? Por que razão? Em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então veja que interessante. Por que Deus possui o direito? Porque Ele é o nosso Criador. Mas também aqui em Salmos, capítulo 24, verso 1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e tudo o que nele há. Então tudo pertence a Deus. Então veja bem, se tudo pertence a Deus, a gente fica feliz com isso. Mas se tudo pertence a Deus, por que será que Deus pede 10% das nossas rendas? Antes de responder essa pergunta, para deixar bem claro que tudo pertence a Deus, olha o que é que diz aqui, em Ageu, capítulo 2, versículo 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então tudo é de Deus. Se tudo é de Deus, por que Deus pede? Olha,
a gente não ficarmos em dúvida sobre os propósitos de Deus, Deus ele pede por um motivo só. E a resposta nós encontramos aqui em Mateus. Mateus capítulo 6, versículo 24, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Porque Deus pede 10% dos nossos bens. Melhor dizendo, das nossas finanças. Por que Deus pede? Porque a gente não pode servir a Deus e às riquezas. Ele pede para que a gente não se apegue aos bens materiais. Porque Deus ele é dono de tudo. Ele não precisa dos nossos bens, do nosso dinheiro, das nossas finanças. Ele precisa do meu e do seu coração. Ele quer que a gente quebrante o amor ao dinheiro. Que a gente não tem amor ao dinheiro, mas tem amor a Deus, pois Ele é dono de tudo. Mas é muito interessante a gente entender isso. Mas realmente, quanto é que Deus pede para que a gente devolva para Ele? Em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, olha o que é que diz a palavra de Deus. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Então veja bem, Deus ele pede só 10%. Não é o absurdo que eu vejo muitos líderes religiosos pedindo. É só 10%. Então veja o que a palavra de Deus diz: trazei todos os dízimos. E a última pergunta é: qual é o destino dos dízimos? Para onde vai o dízimo? De acordo com a palavra de Deus. Em Malaquias mesmo, 3:10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, onde devemos colocar o dízimo? Na casa do tesouro. Eu quero deixar uma coisa bem clara, meus queridos, que em toda organização, em todos os lugares existem pessoas corruptas. Independente que seja a igreja, que seja uma organização pública, em todos os lugares vai ter pessoas querendo se aproveitar de alguma maneira de recursos para ter os seus benefícios próprios. Mas o propósito de Deus é que a gente leve os 10%, unicamente 10%, para a igreja. E lá Deus capacitou pessoas para cuidarem desses recursos. E esses recursos eles servem para quê? Para a manutenção e para a pregação do Evangelho. Então isso é muito importante a gente entender. Quando eu entrego o meu dízimo para que a igreja administre ele, ou para que pessoas capacitadas tomem conta deles, eu estou fazendo a minha parte. Se eles fizerem algo diferente, desviarem para o seu próprio bolso,
Quem vai dar conta desses atos a Deus são essas pessoas. Deus não vai cobrar de mim. A única coisa que Deus pede de mim é que eu seja fiel a Ele. Nesse momento, meus amados ouvintes, quero convidar você para se inscrever no meu canal, ativar o sininho e dar um like. Compartilha nas redes sociais. Tenho certeza de que muitas pessoas serão beneficiadas com esse conteúdo. Jesus Cristo, muito breve, vai voltar. E Deus, Ele não quer que a gente fique apegado às riquezas deste mundo, como diz lá em Mateus. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Nós só podemos servir a Deus. E Deus faz isso para que a gente não se apegue ao dinheiro e esqueça de Deus. E lembre-se, Jesus te ama e Ele vai voltar.